O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-o a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, povo de Deus presente aqui no nosso santuário de São José de Ribamar, caríssimos ouvintes da web rádio do nosso santuário, neste quinto domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos fala da condição humana, do sofrimento humano, ao mesmo tempo da solidariedade da presença de Deus, e nos convida a ser evangelizadores. Vou começar pelo primeiro ponto, o sofrimento humano. Na primeira leitura que ouvimos do livro de Jó, do capítulo 7, o autor diz assim: "Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como os dias de um mercenário. Como o escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga. Assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento." Jó percebe que a vida do homem sobre a terra é uma vida de dor e de sofrimento. E o livro de Jó narra todos os sofrimentos que ele vai passando. Alguém se aproxima dele e diz assim: "Por acaso tu não estás sofrendo porque cometeste algum grave pecado, ou tu ou alguém da tua casa?" Mas Jó percebe que o sofrimento dele, o sofrimento humano, não advém somente por causa do pecado. E aqui é interessante nós pensarmos nisso. Olha, nós não sofremos simplesmente porque pecamos, não sofremos simplesmente porque Deus está nos punindo. Não. A vida sobre a terra é uma vida de contingência, de passagem. Ontem na homilia eu fazia uma comparação que eu vou repetir agora. Vocês sabem quando o barro está na mão do oleiro, que ele está formatando o barro, amassando, depois formatando até fazer um vaso bonito.
Durante o processo, aquele barro é machucado, mas tantas vezes o oleiro tenta formatá-lo e cai um pedaço para cá, cai um pedaço para lá, o vaso se quebra e ele vai refazendo, reconstruindo até que o vaso fique pronto. Podemos aí comparar com nossa vida sobre a terra. A vida sobre a terra está sendo feita, está sendo formatada, está sendo construída, está a caminho, não é definitiva. A vida sobre a terra é efêmera, é passageira. Então, por isso temos dores, temos doenças, temos sofrimentos, temos quedas, temos soerguimentos. A vida sobre a terra tem dessas coisas. Quem pecar, sofre. Mas também, quem não pecar, quem for santo, sofre também. Também vai ter doenças, sofrimentos, trabalho, cansaço e labuta. Quem for santo e quem for pecador. Mas aí nós podemos escolher, mesmo assim podemos escolher. Sofrer, viver e morrer por uma boa causa, o que nos garante a vida eterna. Sofrer, viver e morrer pelo mal, pelo pecado. E aí eternizar o nosso sofrimento, a nossa amargura. O que escolher? A vida sobre a terra comporta sofrimento, labuta, dor, trabalho, doenças. Olhem, há por aí, às vezes, algumas propagandas religiosas que dizem assim: ah, se entregue a Deus, você não sofrerá. Se entregue a Jesus, tenha fé, você não sofrerá. Na sua empresa tudo vai dar certo. Seus filhos, sua esposa não vão morrer de câncer. Você vai derrotar todos os males. Se entregue a Deus e tudo dará certo. Olha o que está escrito no Evangelho: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. O que é a cruz? É bolo de chocolate? Geladinho? O que é cruz? Cruz é dor, sofrimento, labuta, trabalho, cansaço, busca. Olha o que Jesus diz: tu queres ser meu discípulo? Vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, fica pobre, lascado, sofrido, pega a cruz, segue-me. Quem quiser seguir Jesus tem que estar disposto ao sofrimento, à labuta e à cruz. É o contrário daquilo que alguns dizem por aí. Ah, tu tens fé, se tu vieres para a nossa igreja, se tu te entregares a Jesus e a Deus, tudo vai passar, tudo vai dar certo. Não, vem sim, te entrega a Jesus, tem fé, te entrega a Deus, acredita, pede a intercessão de Maria e de São José, e tu vais sofrer, trabalhar e carregar a tua cruz. É o que eu digo: sofrer, trabalhar e carregar a tua cruz por uma justa causa, e Deus vai te ajudar, vai ser teu companheiro, tu vais vencer e tu terás a vida. Mas eu não posso dizer: tu não sofrerás, quando o Evangelho diz: carrega a tua cruz e segue-me. Então a vida sobre a terra é labuta, trabalho, cansaço, dor e alegria. Se nós pecarmos, vamos sofrer por uma causa ruim, o que leva à morte eterna. E se nós fizermos o bem, vamos carregar a cruz e sofrer, mas ganharemos a vida. Mas a vida sobre a terra é contingência, labuta, é trabalho. É como o vaso na mão do oleiro. Cai para cá, cai para lá, se quebra aqui, se quebra acolá. Mas o oleiro trabalha, trabalha até formatá-lo, até torná-lo belo. Assim somos nós nas mãos de Deus, se nós nos entregarmos a Deus nesta terra, nesta vida, nesta caminhada. Nos quebraremos para cá, cairemos para lá, mas Deus vai nos formatando, nos amando, nos ajudando até a vida eterna. Assim somos nós. E veja o exemplo bonito disto no Evangelho. Evangelho de São Marcos, no capítulo 1. Olhem como Deus é solidário de nossas dores e quedas. Olha, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, doente. E eles logo contaram a Jesus. Olha o que Jesus fez. Ela estava sofrendo, ela estava na sua cruz,
estava de cama, estava doente. Olha o que Jesus fez, olha o que Deus faz com quem tem fé. Jesus logo se aproximou, segurou na sua mão, ajudou a levantar-se e ela ficou curada. É verdade que nesta terra tem dores, tem cruzes, tem labuta, tem sofrimento e terá sempre. Mas olha, Jesus se aproximou, segurou-a pela mão, ajudou a levantar-se e ela ficou curada. E o texto diz assim: então a febre desapareceu e ela uma vez curada, levantou-se e começou a servi-los. Quem é curado de suas quedas, de suas dores? Quem é perdoado? De quem Deus se aproxima, Deus ama, Deus toca. A pessoa tem a obrigação de, uma vez curada, amada, ajudada, posta de pé, só erguida de novo, a pessoa tem a obrigação de servir, de amar. Uma vez curada por Jesus, diz o texto, ela começou a servi-los. Olhem mais adiante como Deus é solidário de nossas quedas e de nossas dores. Essa terra, este mundo de passagem onde estamos, é de labuta, de sofrimento, de trabalho, como diz a primeira leitura. O que é a vida do homem sobre a terra? Diz, é uma vida de dor e sofrimento, mas podemos vivê-la na fé, no compromisso, na solidariedade com Deus. Olha o que Jesus faz, olhem. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes, todos os sofredores, todos os possuídos pelo demônio, todos aqueles que o demônio subjugou, colocou o pé no pescoço, humilhou, levaram a Jesus. Todos os que estavam doentes, os enfermos com câncer, com lepra, com tudo que era doença, levaram todos a Jesus. Olhe como Deus é solidário. O texto diz assim, olha: a cidade inteira se reuniu na frente da casa onde estava Jesus. Lá estava Deus. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Curou pessoas e expulsou demônios. Deus é solidário. Deus é solidário. Deus caminha conosco. E aqui nós devemos crer e ter fé. A vida sobre a terra vai sempre ter sofrimento, labuta, trabalho, cansaço, repito. Mas Jesus se aproximou daquela mulher que estava com febre, de cama, caída. Ele se aproximou, ele foi solidário, ele foi ao encontro, ele se aproximou, pegou-a pela mão, a levantou e a curou. E ao cair da tarde, levaram a Jesus todos os doentes, os enfermos, todos aqueles que o demônio tinha humilhado, e Jesus curou a todos. Aqui é importante saber, olha, quem está com Jesus não pode fazer aliança com o demônio, com o pecado. Tem gente que diz assim: ah, padre, Deus me livre, eu não faço aliança com o demônio. Mas mente, engana, trai, rouba, não reza, fuxica, mas gosta da palavra de Deus, recebe a Eucaristia, tem fé, mas mente, rouba, engana, frauda, trai e diz que tem fé. E diz que não faz aliança com o demônio. É claro que faz. Quando Jesus expulsa os demônios, quando Jesus os vence, é porque Jesus não faz aliança com eles. É porque Jesus não peca. É porque Jesus não permanece no erro e não cai no erro. É porque Jesus não frauda, não engana, não rouba. É porque Jesus tem fé no Pai. É porque Jesus só faz o bem. Quem quiser vencer o demônio tem que tomar o caminho do bem. Tem que acreditar infinitamente. Tem que acreditar na força do bem. Não pode fazer aliança com situações de pecado, desonestidades, fraudes, mentiras, traições, roubos, enganos, pecados. Aqui está dito, Jesus expulsou, venceu o mal, venceu o demônio. O bom cristão tem que seguir os passos de Jesus. Deus é solidário conosco na nossa caminhada.
nas nossas caídas, no nosso sofrimento, na nossa luta diária, mas nós temos que fazer aliança com Deus, ficar fiéis a Ele, não acreditar no demônio e no pecado, não ter atitudes de aliança com o pecado. Então está aqui, vida de sofrimento sobre a terra e de labuta, que ninguém se engane. Sofrem os pecadores? Sofrem, mas sofrem os santos e sofrem os justos. Sofrem os santos e sofrem os justos e ganham a vida. Sofrem os pecadores e vão para o castigo eterno. O que escolher? O que escolher? Não podemos fazer aliança com situações de pecado. Outro dado importante, olha, do Evangelho, das leituras de hoje: a pregação da palavra, a evangelização. Jesus é solidário com quem sofre, mas Jesus é um pregador árduo da palavra. Árduo. Ele vai de cidade em cidade, diz aqui o texto, versículo 39, e andava por toda a Galileia, pregando o evangelho em suas sinagogas e expulsando os demônios. Andava por toda a Galileia. Jesus é o missionário enviado do Pai. Ele prega a palavra, ele anuncia o reino. O cristão tem que ser discípulo missionário. Quem é curado, quem é ajudado, não pode fazer aliança com o pecado, e ao mesmo tempo tem que ir por toda parte falando do evangelho, falando de Deus, pregando a palavra. Tem que ir por toda parte lendo a palavra, escutando a palavra, crendo na palavra, pregando a palavra. E Jesus ia por toda parte pregando a palavra e vencendo o demônio, não fazendo aliança com ele, vencendo o demônio. Outro dado importante, olha, sobre o evangelho, a pregação que está dito na segunda leitura. Olha o que o apóstolo diz: pregar o evangelho não é para mim um motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Lá fora, no trabalho, na sociedade, na vida familiar, na vida conjugal, lá fora, nas relações humanas, pregar o evangelho. Ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não evangelizar, diz o apóstolo. Deus é solidário, está conosco nas nossas quedas e dores, mas nós temos que vencer o demônio. Deus nos cura e nos liberta, mas nós temos que vencer o demônio. E curados, ajudados, recolocados de pé, nós temos que ser discípulos missionários. Ai de mim se eu não evangelizar. Jesus ia por toda parte pregando o evangelho do reino. Temos todos que ser, todos os batizados, todos os pais e mães de família, todos os filhos, ser discípulos missionários, ser evangelizadores. Último dado importante que eu vou destacar aqui do Santo Evangelho. Olha, Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus trabalhou o dia inteiro curando os doentes, pregando a palavra. E à noite, diz o Evangelho aqui, olha, diz o Evangelho aqui, lá no versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Jesus é homem de profunda oração, de profunda comunhão com o Pai. Ele reza, ele ora. É por isso que tem que ganhar importância na nossa vida a missa dominical, a leitura da palavra, a reza do terço, a oração familiar. Jesus orava, Jesus é Deus, estava em comunhão com o Pai e rezava. Só vence o demônio e o pecado quem reza. Só é curado de suas dores quem tem fé e quem reza. Só permanece colado em Deus, que é a força contra o mal, quem reza. Só tem força para ser discípulo, missionário, apóstolo, pregador da palavra, quem reza. Vamos rezar, orar, ter fé, ser discípulos missionários. É o que nos pede hoje a palavra de Deus, neste quinto domingo do tempo comum. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.